dia para todos vocês que estão vendo e ouvindo o programa neste momento. Eu espero que você esteja tendo já um dia muito gostoso, abençoado por Deus, um dia onde você está demonstrando aos outros quem você é. Lembra que nós falamos na última aula sobre crescimento espiritual? Que crescimento espiritual existe, é esperado, é ordenado por Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente falando. E falamos também um pouco sobre a palavrinha cristão, não é? 3 tipos de cristão: o cristão feito pelo pregador, o cristão feito por ele mesmo e o cristão feito por Deus. Esse é o cristão verdadeiro, aquele que entende e obedece a tudo o que Deus manda. E aí falamos um pouco sobre a palavra cristão. Vimos que a palavra cristão aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. E todas indicam que são pessoas de fora que estão vendo o proceder, o caminhar do discípulo de Jesus, e essas pessoas de fora é que vão dizer: lá vai um cristão, lá vai uma cristã. Então, eu espero que o seu proceder, o seu caminhar hoje, reflita exatamente isto, as características de Cristo, e que as pessoas aí no mundo, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua família, olhem para você e digam: lá vai uma cristã, lá vai um cristão. É isso que nós devemos ser, agir como discípulos de Jesus. Hoje eu quero continuar falando sobre crescimento espiritual. E eu quero mostrar hoje alguns fatos verdadeiros sobre crescimento espiritual. Nós vamos ver que existem coisas negativas e coisas positivas. Eu quero mostrar hoje 5 fatos sobre crescimento espiritual. E de acordo com o nosso tempo, vamos ver até onde conseguimos ir e vamos completar esses 5 fatos no nosso próximo encontro, na terça-feira que vem. Eu espero que você esteja com um papel, uma caneta, para marcar algumas coisas que você acha interessante. Vamos ver, então, alguns fatos sobre crescimento espiritual. O primeiro fato: crescimento espiritual não consiste nas seguintes coisas. Eu quero mostrar algo que o crescimento espiritual não consiste em. Talvez tenha pessoas que tenham ideias diferentes, né? Ideias que pensam que o crescimento espiritual tem a ver com certas coisas. Eu vou mostrar aqui algumas que não têm a ver com o crescimento espiritual. Então, o primeiro fato: o crescimento espiritual não consiste no seguinte: não consiste em anos, idade. O crescimento espiritual, ele não é medido pelo calendário. Não é. Os anos que uma pessoa está em Cristo não significam se esta pessoa é adulta na fé ou criança na fé. Deveria, não é? Quanto mais tempo de convertidos a Jesus, maior deveria ser o nosso crescimento. Mas não é sempre assim. Então, crescimento espiritual não consiste em anos. Cabelo branco
não é sinal de crescimento espiritual. Olha uma passagem comigo que vai mostrar isso. Na carta aos Hebreus. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Hebreus, capítulo 5. Vamos começar ali. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. O autor dessa carta está escrevendo para cristãos e está dizendo o seguinte para essas pessoas. Capítulo 5, versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, o crescimento espiritual, em primeiro lugar, não consiste em anos, idade. Quanto mais tempo de convertido, deveria ser mais crescido, mas nem sempre é assim. Se você encontra algumas pessoas no prédio da igreja, aonde a igreja se reúne, numa casa, num prédio, onde quer que seja, e tem pessoas lá mais velhas e pessoas mais novas, não significa que as pessoas de mais idade são mais crescidas espiritualmente falando. Ok? Então, a primeira coisa, crescimento espiritual não consiste em idade. A segunda, crescimento espiritual não consiste em conhecimento. Não consiste em conhecimento. Existe uma grande diferença entre conhecimento sobre crescimento espiritual e crescimento espiritual. Uma pessoa pode estudar a Bíblia, por exemplo, como ela estuda filosofia, economia, história, pode até estudar com muita diligência, com muito entusiasmo, mas o que adianta ter conhecimento se não muda o seu coração? Se não transforma o seu caráter? Não adianta. Somente ter conhecimento sobre crescimento espiritual não significa crescimento espiritual. Então, o primeiro fato que estamos vendo, o que o crescimento espiritual não consiste? Não consiste em anos, não consiste em conhecimento, não consiste em talentos. Talentos. Uma pessoa pode estudar a palavra de Deus e, se ela tem uma boa memória, se ela tem inteligência e se ela tem concentração, ela pode começar a conversar de uma maneira muito fluente sobre a Bíblia e pode até pregar, ensinar. Somente porque alguém tem talentos em aprender, não significa que seja uma pessoa crescida espiritualmente falando. Talentos são importantes, com certeza, mas não são em si uma marca de crescimento espiritual. O que mais o crescimento espiritual não consiste? Não consiste em oração. Oração. E o que eu quero dizer com isso é que só porque alguém faz orações longas, com palavras bonitas, não significa crescimento espiritual. Você se lembra que os fariseus, eles eram conhecidos por suas orações longas.
Eles gostavam de ser ouvidos pelos outros por causa das suas orações. Nós não conseguimos medir o crescimento espiritual pelo relógio. Somente porque alguém faz orações longas e com palavras bonitas, não significa que essa pessoa está crescendo espiritualmente falando. Nós vamos ver um pouco mais tarde que oração tem muito a ver com crescimento espiritual, com certeza. Mas nós não podemos pensar que uma pessoa é madura espiritualmente falando somente porque consegue fazer orações longas. O que mais que crescimento espiritual não consiste? Não consiste em seriedade. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Não consiste em seriedade. Pessoas acham que aquelas pessoas que falam bem baixinho, bem calmas, estão sempre sérias. Ah, essas pessoas devem ser pessoas bem espirituais. Enquanto que aquela pessoa alegre, aquela pessoa que brinca bastante com os outros, ah, esta não é espiritual. É errado se pensar assim. O crescimento espiritual não é medido pela seriedade. Aliás, a vida cristã é a vida mais alegre que alguém pode ter, não é mesmo? Então, crescimento espiritual não consiste em ser uma pessoa séria. O que mais? Em contribuições grandes. Somente porque alguém contribui com bastante dinheiro na oferta da igreja, não significa que essa pessoa é um adulto espiritual. Com certeza, se a pessoa cresce espiritualmente falando, ela vai contribuir mais. Mas só o fato de dar grandes quantias não significa que a pessoa está crescendo espiritualmente falando. Você lembra o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13? Pega a sua Bíblia comigo, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Aquele capítulo tão bonito sobre o amor, não é? Olha o que ele escreveu no versículo 3. 1 Coríntios 13, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Não adianta somente contribuir se não tiver amor. Então, o primeiro fato que eu quero trazer aqui no começo do nosso estudo sobre crescimento espiritual é mostrar que muitas pessoas têm ideias erradas sobre o que é crescer espiritualmente falando. Então, o primeiro fato é o que o crescimento espiritual não consiste. Vimos que não consiste em idade, anos, não consiste em conhecimento, não consiste em talentos, não consiste em orações longas, com palavras bonitas, não consiste em seriedade e não consiste com contribuições grandes. Tem pessoas que têm essa ideia, não é?
Ah, uma pessoa de mais idade. Ah, essa deve ser espiritualmente grande, madura, né? Ah, uma pessoa que tem muito conhecimento. Ah, essa deve ser uma pessoa madura espiritualmente. Ah, aquela pessoa tem muitos talentos. Ah, essa deve ser, então, uma pessoa muito madura na fé. Uma pessoa que ora orações longas. Uma pessoa muito séria, com uma voz baixa. Ou alguém que contribui muito. Cuidado, né? Somente estes sinais não são sinais de alguém que está crescendo espiritualmente falando. Então, fato número 1, crescimento espiritual não consiste em idade, conhecimento, talentos, orações longas com palavras bonitas, uma pessoa séria, que nunca brinca, ou alguém que contribui com grandes quantias. Fato número 2. Fato número 2 sobre crescimento espiritual. O que o crescimento espiritual não oferece ao cristão? Presta bem atenção nisso aqui, né? O que o crescimento espiritual não oferece ao cristão? Primeira coisa, crescimento espiritual não vai resolver todos os seus problemas. Crescimento espiritual não vai resolver todos os seus problemas. A nossa mensagem, o nosso ensino não deve ser: venha a Jesus e ele vai resolver todos os seus problemas. Não é assim. A palavra de Deus nos ensina que podemos ser pessoas mudadas, pessoas novas, com o nosso destino assegurado, os céus. Mas a palavra de Deus nunca ensina que o nosso percurso até o destino final vai ser sem problemas. Pelo contrário, não é? A palavra de Deus ensina que o caminho para o céu não é fácil. Olha uma passagem que ensina isso. Temos várias, mas vamos lá no livro de Atos. Abre comigo em Atos, capítulo 14. Crescimento espiritual não oferece a resolução de todos os seus problemas. Atos, capítulo 14, versículos 21 e 22. Olha que interessante esse texto aqui. 21 e 22. Eles, né, Barnabé e Saulo, né, aqui, eles pregaram as boas novas naquela cidade. Se você volta um pouquinho, você vai ver, no finalzinho, olha, vamos começar no versículo 19, para a gente entender o contexto. Olha lá. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram à volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé voltaram ou partiram para Derbe. Agora o 21. Eles, né, Barnabé e Paulo,
pregaram as boas novas naquela cidade, em Derbe, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A vida cristã não é fácil. O destino está assegurado. Se permanecermos fiéis, nós vamos chegar ao céu através da graça de Deus. Mas o caminho vai ser difícil. Então, fato número 2. O que o crescimento espiritual não oferece ao cristão? Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Não pense você que, à medida que você vai crescendo espiritualmente, os seus problemas vão diminuindo. Pelo contrário, né? Muitas vezes, os problemas vão aumentando. Mas a nossa segurança em Cristo também aumenta. Então, o que é que o crescimento espiritual não oferece? Ele não vai resolver todos os seus problemas. Segundo, não vai lhe fazer uma pessoa melhor diante de Deus, aos olhos de Deus. O crescimento espiritual não vai fazer de você uma pessoa melhor aos olhos de Deus. Deixa eu explicar bem essa aqui. Crescer espiritualmente é algo que nós precisamos fazer. Deus espera isso de você e de mim. Mas isso não vai lhe dar um maior prestígio com Deus. Abre comigo lá na segunda carta a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Olha o versículo 9. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo está dizendo, vamos ler o 8 também, para ficar aqui no contexto. Olha o 8 e depois o 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, não em virtude das nossas obras. O crescimento espiritual não vai fazer de você uma pessoa melhor diante dos olhos de Deus. Não são as nossas obras, mas é a graça de Deus. Nós recebemos de Deus não porque merecemos, mas porque Ele quer nos dar. Eu preciso crescer, você precisa crescer espiritualmente, mas isso não vai fazer de você uma pessoa com maior prestígio diante de Deus. Não são nossas obras, é a graça, é o amor de Deus. Tudo que Deus dá para o cristão, para a cristã, para o discípulo de Jesus, é para a honra e glória de Jesus.
e não para a honra e glória do discípulo. Se nós estamos crescendo, é para a honra e glória de Jesus. Eu não tenho maior prestígio diante de Deus porque eu estou crescendo. De maneira nenhuma. Não são minhas obras, não é? É a graça de Deus. Olha Filipenses, abre comigo lá em Filipenses agora. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Uma passagem tão bonita, né? Aliás, a carta toda aos Filipenses é tão bonita. Olha o versículo 19 do capítulo 4. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tudo que Deus supre, tudo que Deus dá para você e para mim, é para a honra e glória de Jesus. Não é para a honra e glória nossa. Lógico que eu e você temos que praticar, temos que produzir bons frutos. Mas os frutos não vão nos dar mais prestígio diante de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus e não porque merecemos. Então, o que é que o crescimento espiritual não oferece? Primeira coisa, não vai resolver todos os nossos problemas, os meus e os seus. Não vai nos fazer uma pessoa melhor aos olhos de Deus. Terceiro, não significa que a nossa salvação está incompleta. Algumas pessoas acham que, a partir do batismo, não precisam fazer mais nada. Porque se tiverem que crescer, significa que a salvação foi incompleta. É um pensamento muito errado, né? Crescimento espiritual não significa que a sua salvação foi incompleta. Pensa numa criança, pensa num bebê que nasce no mundo. Ele nasce com todas as partes do seu corpo, não é? O seu corpo nasce completo, mas ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo. Os seus braços, suas pernas, seus músculos vão se fortalecendo à medida que vão crescendo. Mas é impossível, pelo crescimento, aumentar mais uma perna, por exemplo, mais um braço, por exemplo. Não. O bebê já nasce completo, mas ele vai crescendo e se fortalecendo. É a mesma coisa no nascimento espiritual. Nós nascemos depois do batismo, quando saímos das águas, né? Nos tornamos uma nova criatura, uma nova vida. Nós já nascemos completos em Cristo Jesus. Mas existe a necessidade de fortalecimento, de crescimento. O crescimento espiritual nos fortalece. Então, não pense que você tem a sua salvação incompleta e que você, então, precisa desenvolver, né? Crescer para ter mais salvação. Não. Nós já saímos do batismo completos, como um bebê que acabou de nascer, mas precisamos crescer
fortalecer o nosso corpo. Então, o crescimento espiritual não resolve todos os seus problemas, não vai fazer de você uma pessoa melhor aos olhos de Deus, e não significa que a sua salvação em Cristo foi incompleta. Não pense assim, mas pense que você já nasceu com a sua salvação completa, mas que agora, através do crescimento, você vai fortalecer o seu corpo espiritual. O que mais que o crescimento espiritual não oferece ao cristão? Não significa que você tem a sua salvação garantida. Isso é muito importante. Existem pessoas que ensinam e que acreditam que uma vez batizados, você está salvo para sempre. O crescimento espiritual não significa que você tem sua salvação garantida. Nós vamos chegar aos céus pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus. Já vimos isso, não é? Não é por nossas obras, mas é pela graça de Cristo. Se você vive até os 100 anos de idade, por exemplo, e você cresce espiritualmente falando todos os anos, você não pode comprar sua salvação. Se você viveu toda a sua vida, mas no final você abandona, todos os anos de crescimento não garantem a salvação. A Bíblia nos ensina que nós vamos chegar até os céus por causa do sangue de Jesus, por causa da graça de Jesus, não por nossos méritos, não é? Então, só o fato de estar crescendo não significa que você tem a sua salvação garantida. Precisa continuar fiel até o fim. O que mais que o crescimento espiritual não oferece ao discípulo de Jesus? Não significa também que você vai ser abençoado com riquezas materiais. Presta bem atenção nisso. Crescer espiritualmente falando não vai lhe dar riquezas materiais neste mundo. Tem pessoas que ensinam isso, não é? Que quanto mais você cresce, quanto mais você dá para Deus, mais Deus precisa te abençoar de uma forma material. Este é um ensinamento que nós não encontramos na palavra de Deus. Então, o crescimento espiritual não oferece a você riquezas materiais. Deus vai abençoar você, com certeza, com certeza. Mas não podemos esperar automaticamente riquezas materiais só porque estamos crescendo espiritualmente falando. A carta de Paulo aos Efésios nos ensina que nós temos muita riqueza, mas é uma riqueza espiritual. Nós temos muitas bênçãos espirituais por causa de Jesus. E se nós crescermos espiritualmente falando, com certeza
seremos abençoados com bênçãos espirituais. Deus nunca nos promete bênçãos materiais, riquezas neste mundo. Lógico que Deus, como um pai, quer dar coisas boas para os seus filhos. Você que é pai e mãe, você quer dar coisas boas para os seus filhos. Mas isso não significa riquezas materiais. Então, não pense que só o fato de você estar crescendo, espiritualmente falando, significa que Deus vai te dar bênçãos materiais. Então, o segundo fato importante, ao começarmos esse estudo, é desmistificar alguns ensinamentos, alguns pensamentos que, infelizmente, correm soltos por aí, mas que não são verdade. Você não encontra na palavra de Deus. Vou repetir aqui o segundo fato, né? O que o crescimento espiritual não oferece ao discípulo de Jesus. Falamos aqui em 5. Primeiro deles, não vai resolver todos os seus problemas. Nós temos garantido o nosso destino final, mas o caminho até lá é difícil. Então, crescimento não resolve nossos problemas. Crescimento espiritual não vai nos fazer pessoas melhores, com mais prestígio diante de Deus. Não. Somos o que somos por causa da graça. Não merecemos, mas Deus nos dá. Nossas obras, nossas boas obras são necessárias. Precisamos fazer boas obras, mas não são elas. O nosso crescimento não é ele que vai nos dar mais prestígio diante de Deus. Terceiro, crescimento espiritual não significa que a sua salvação está incompleta. Pelo contrário, quando você sai das águas do batismo, você tem sua salvação completa através do sangue de Jesus. Mas precisa fortalecer, precisa desenvolver, precisa crescer. Crescimento espiritual não significa que você automaticamente tem garantido sua salvação. Nós dissemos que o nosso destino final já é certo, desde que nós sejamos fiéis. Mas uma pessoa pode crescer, crescer, crescer e abandonar. Então, só o fato de estar crescendo não significa ter garantia da salvação. Tem que crescer, mas permanecer fiel. E o último, né? Não significa que você vai ter riquezas materiais. E eu quero reforçar este ensinamento, porque muitas pessoas ensinam e outras acreditam neste ensino, que Deus precisa te dar bênçãos materiais. É aquela ideia, não é? De, olha, ofereça 50 para Deus e Deus vai te devolver 500. É um ensinamento falso. É um ensinamento errado. Deus quer nos abençoar, não tenha dúvida, mas Ele quer nos dar bênçãos espirituais. Leia a carta de Paulo aos Efésios e você vai ver que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Pode ser que Deus também vai te abençoar financeiramente, mas pode ser que não. Então, só o fato de você estar crescendo, espiritualmente falando, não significa que Deus vai te dar bênçãos
materiais. Não caia neste erro. Não caia neste ensinamento errado, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. 2 fatos nós já vimos sobre crescimento espiritual. Vimos que crescimento espiritual não consiste em algumas coisas. Você se lembra? Idade. Não consiste em idade. Não consiste em seriedade. Não consiste em conhecimento. Não consiste em talentos. Não consiste em orações longas com palavras bonitas. Já falamos da seriedade. E não consiste em contribuições grandes. Só porque pessoas são assim, não significam que são crescidas ou maduras espiritualmente falando. E vimos agora o fato número 2, o que o crescimento espiritual não oferece. Ele não vai te dar solução de todos os seus problemas. Ele não vai te dar maior prestígio diante de Deus. Não significa que a sua salvação foi incompleta, não significa que sua salvação está garantida, e também não significa que você vai ganhar riquezas materiais. É importante entendermos estes fatos, porque, infelizmente, existe muito ensino por aí que obriga o nosso Senhor Deus a nos devolver muitas coisas. Não existe isso com o nosso Deus, não é? Este joguinho. Ah, se o Senhor me der isto, eu faço isto. As promessas, né? Que as pessoas fazem. Ah, se o Senhor me der uma cura, então eu vou de joelhos até certo lugar. Não, nós não fazemos esse joguinho com Deus. Ou eu ofereço 100 e Deus vai me dar 1000. Não. Então, existem certos ensinamentos errados que nós precisamos jogar fora. Crescimento espiritual não significa que Deus vai me dar, me abençoar com riquezas materiais. São riquezas espirituais, muito melhores do que as riquezas materiais. Eu tenho mais 3 fatos que eu quero mostrar aqui, mas eu não quero começar um e não conseguir terminar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar hoje um pouquinho mais cedo, porque o próximo fato que eu tenho para mostrar aqui é o que o crescimento espiritual oferece. Agora eu quero entrar no lado positivo, mas eu não quero começar e parar. Então eu vou esperar para fazer isso no nosso próximo encontro. Nós vamos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 coisas importantes que o crescimento espiritual oferece para você e para mim. Vamos falar disso no nosso próximo encontro. Mas se lembre que crescimento espiritual não consiste em algumas coisas que nós já vimos, e o crescimento espiritual não vai oferecer várias coisas para você e para mim. O ponto é, nós precisamos crescer. Deus espera isso de nós. Deus nos ordena que cresçamos. Aquele que não produz fruto, João capítulo 15, ele é cortado, jogado fora para ser queimado. Nós precisamos crescer, produzir. É isso que Deus espera.
e ordena para cada um de nós. Deus abençoe muito você, que você pense bastante nisso que nós estamos falando, que você coloque para fora da sua mente ensinamentos falsos, ensinamentos que não estão na palavra de Deus, ensinamentos sobre crescimento espiritual errados, e que você coloque dentro do seu coração e da sua mente somente aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós vamos ver na semana que vem aquilo que o crescimento espiritual oferece. Aí sim, aí nós vamos ver muitas coisas maravilhosas, que se estivermos crescendo dentro da palavra, o crescimento vai nos oferecer muita coisa. Deus abençoe muito você, que você possa meditar e praticar no que a palavra de Deus está te ensinando. When I survey